Bom, falando um pouquinho agora então da alergia à proteína do leite de vaca. As pessoas confundem muito. Qual é a diferença exata entre a intolerância e a alergia? Alergia, o que é alergia? É uma resposta do organismo à agressão, né? Então, mas desde que envolva o sistema imunológico. Então, o que define a alergia é esse envolvimento do sistema imunológico no processo. Certo. Se não tem envolvimento como a intolerância, ela é uma resposta do organismo a uma situação adversa pela falta de enzima, gera todos aqueles sintomas, né, que a gente comentou. Agora, mas não envolve o sistema imunológico no processo. É uma questão de enzima, falta de enzima. Tendo enzima, resolve o problema. Tanto que, né, no caso, eu tenho como tratar. Dando enzima, eu resolvo o problema. Sim. Agora, na alergia, é uma resposta do organismo, certo? A agressão, seja ela de qual origem for, como eu estou falando especificamente do leite de vaca, então o organismo sensibilizou, e geralmente essa sensibilização ocorre lá atrás. Geralmente pode ocorrer, dependendo da predisposição genética para alergia, até intraútero. Nossa. Entendeu? Então, quando uma ingesta importante de lácteos pela mãe, não que a mãe não possa tomar leite, é um alimento importante. Sim. Mas quando existe uma predisposição familiar intensa para doenças alérgicas, então é bom que se tome um pouco de cuidado na questão da ingesta de leite, né? Diminuir um pouquinho para não ter assim um aporte muito grande, para não ter um estímulo muito grande, que isso pode gerar algum problema. Então, principalmente a alfa-lactobumina que passa via placentária, né? E pode estimular, né? Uhum. Então, isso ocorre também mesmo depois quando a criança nasce via leite materno, né? Certo. Então, é a proteína que passa normalmente pelo leite. Então, assim, como é uma resposta a essa agressão, então ela produz um processo inflamatório, né? No caso local, e pode dar sintomas digestivos e pode dar sintomas de pele. Então, como a alergia o organismo criou, na realidade, uma aversão, e isso ocorreu para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, o intestino da criança, começando, né, desde o princípio, ele tem uma barreira natural, mas desde que eu não a agrida com proteínas estranhas, principalmente nos primeiros 6 meses. Aí a importância do leite materno, que está protegendo o intestino da criança. Então, quando eu introduzo a alimentação precoce, antes dos 6 meses, como essa barreira não se faz de forma adequada, então essas macromoléculas são moléculas grandes de proteínas de alimentos, e aí o leite é o principal alimento causador de alergia. Então, no caso, são as proteínas do leite, né, que é a caseína, a alfa-lactobumina e a beta-lactoglobulina. Uhum. Então, essas 3 importantes proteínas que são as que causam realmente sintomas de alergia. Então, o que acontece? Essa barreira não se fazendo, então essa proteína ela entra no organismo. E quando ela entra na via intestinal, ela vai provocar uma resposta imunológica do organismo contra aquela proteína estranha. Então ela vai desenvolver anticorpos, né? E geralmente são indivíduos predispostos que já tem um tipo de anticorpo chamado IgE, que normalmente é um anticorpo que está presente em quantidades maiores naquele indivíduo que é alérgico, que é o anticorpo reacional nos processos alérgicos. Então, o que acontece? Isso vai provocar uma resposta do organismo. O organismo vai identificar aquela proteína como estranha e cada vez que o indivíduo entrar em contato, ele vai ficar desenvolvendo algum sintoma. Que pode desenvolver sintomas inflamatórios local, então desenvolvendo sintomas digestivos, como ele pode também, sensibilizando, desenvolvendo sintomas gerais, né? Como as urticárias, que são as lesões de pele, né? Aquelas manchas que ficam salientes na pele, que mudam de lugar nas 24 horas, né? E também sintomas respiratórios podem ocorrer na criança pequena. Então, a diferença da fisiopatológica da alergia, da intolerância, é que a intolerância está ligada a uma enzima e não existe sistema imunológico agindo ali, é um problema simplesmente metabólico, tendo a enzima resolve o problema. Certo. E aqui eu criei uma situação com o organismo de hipersensibilidade, né? Então,
a partir do momento que eu sensibilizei através dessa proteína estranha que eu ofereci, isso vale a pena alertar, né? Aquela criança que recebe o leite, é muito comum, a criança nasce, ao invés de seja colocado a mãe diretamente para estimular o leite materno, aquela primeira noite vamos dar um complemento. Um complementozinho aqui, porque o neném chorou um pouquinho, tá coitadinho, vai passar fome, o neném não precisa dessa mamada, né? E aí porque chorou um pouquinho mais no berçário, lá por facilidade, não vamos deixar nem chorando, né? Acaba dando isso é o primeiro... É um estímulo, né? É o estímulo para sensibilizar o organismo àquela proteína. Então, é muito importante, né, que as mãezinhas tenham que futuras mamães aí, tenham esse cuidado de evitar. E se ela tiver já uma predisposição à alergia, e hoje 1/3 das pessoas tem alergia, 1/3 tem rinite. É muita gente, né? Daqui a 10 anos vai chegar a 50% das pessoas vão ter rinite alérgica. Então por que isso? Porque na realidade a alergia, como é uma resposta do organismo à agressão, e ela tem um componente genético, as pessoas estão vivendo mais, estão aumentando, né, a pessoa vivendo mais, né, a família aumentando, aumenta a população de alérgicos. E além disso, por ser resposta à agressão no ambiente, como nós estamos vivendo um ambiente mais agressivo, aí entra poluição atmosférica, ambientes climatizados e alimentações industrializadas, estímulos proteicos precoces que vão gerar problemas, né? Então é muito importante esse adendo no sentido da importância da amamentação exclusiva, mas às vezes a mãe está amamentando, mas aquela mamadeirinha que foi dado lá, aquela chuquinha que foi dado no berçário, ou eventualmente, né, a avó lá chegou, não, mas coitadinho, pega e dá uma mamadeirinha para o neném, que às vezes não tem necessidade. Isso é um fator crucial, isso tem feito com que tenha aumentado, né, realmente a incidência de alergia. São detalhes que parecem pequenos, mas são extremamente importantes, né? Então, a alergia tem essa característica de reativa, e como no caso é mediada por IgE, normalmente os sintomas são sintomas mais imediatos. Então, assim, aquele indivíduo Então, qual é o sintoma mais comum que eles vão acabar tendo? São sintomas altos, né? Sintomas de refluxo. Certo. Né? Então, a criança que daqui a pouco já começa a ficar inquieta, irritada, começa a jogar para trás, porque está com dor, né, de esôfago, né? Começa a irritar o esôfago e provoca vômitos, né? Pode favorecer problema respiratório por microaspiração. Certo. Então pode dar outros sintomas juntos, né? Mas principalmente são sintomas digestivos altos, que tem aquela criança que chora o tempo todo, né? Que às vezes ela não tem a doença do refluxo, né? Por questões de válvula, e sim ela tem uma reação inflamatória na mucosa que provoca por um estímulo, né? Porque como a alergia é uma resposta do organismo, à agressão é uma inflamação. Então a alergia é uma inflamação. Certo? Então essa inflamação vai ocorrer onde estiver ocorrendo a agressão. No caso de uma conjuntivite alérgica, então o sintoma vai ser ocular, né? Uma rinite, uma asma, né? Pele, ou então no aparelho digestivo, né? Se a agressão está sendo direto lá. Certo? Deixa eu perguntar uma coisa. O senhor falou muito sobre a alergia relacionada à infância. Existe possibilidade disso acontecer no adulto também? Olha, normalmente a alergia à proteína do leite de vaca, ela começa na infância, né? E por esses estímulos precoces, geralmente. E normalmente, depois dependendo do grau, né, e dependendo do que é feito em termos de conduta, né, no sentido de se usar uma alimentação correta, né, não ficar estimulando a criança. Porque a alergia funciona assim. Se eu tenho uma sensibilidade a um TIS, no caso, falando do leite de vaca, proteína do leite de vaca, se eu ficar dando leite de vaca, certo? Eu vou continuar. E aí, com a confusão do problema da lactose, o que a gente vê normalmente? A criança começa a ter esse tipo de sintomas, a primeira coisa que eles fazem é dar um leite sem lactose, quer dizer, continua dando a proteína. Sim, só tirou o açúcar, né? Tirou o açúcar, e o problema não tem nada a ver com o açúcar, né? E às vezes fica usando por tempo isso, entendeu? Aí não... E acaba, embora hoje um pouco menos,
porque de uma maneira geral, né, a coisa já está mais difundida, mesmo, né, os pediatras, todos, então já tenho, mas ainda passa, ainda acontece. Então a importância, né, de ter esse clique quando os sintomas são imediatos. Então a coisa que acontece é assim, ingeriu, já está tendo sintomas, tá? Começa a se contorcer, começa a reagir, no caso da criança. Agora, normalmente, se eu tomo os cuidados devidos e faço a restrição da proteína, dá-se um tempo e depois faz uma reintrodução gradativa, tem uma técnica para você reintroduzir o leite, você consegue normalmente induzir tolerância. Ok. Entendeu? Então a criança, às vezes, com um ano e pouquinho, 1 ano e meio, 2, normalmente a maioria resolve. Então existe possibilidade de regressão. Não, a maioria resolve. Ótimo. Certo? Às vezes, quando um dia tem um quadro um pouco mais grave, às vezes pode ir até os 5 anos. Certo? Raramente a gente vê adulto com alergia ao leite de vaca. Certo. Normalmente não se estende. Não, então. não se estende. Desenvolver depois de adulto eu nunca vi. Certo. Certo? Então, e assim, estudos pode ter, mas eu realmente... É muito raro. Nos estudos que a gente viu, até hoje que a gente viu, não sabe, assim, de um caso de um adulto que começou a desenvolver alergia. Porque na realidade é um processo que ocorre mais precocemente, entendeu? Certo. E normalmente quando o indivíduo adquire essa alergia, ele tende a induzir intolerância. É diferente de alguns outros alimentos que normalmente quando o indivíduo adquire, ele não tende a induzir intolerância, entendeu? Então tem alguns alimentos que realmente acabam levando essa... O indivíduo vai ter que realmente excluir esse alimento do seu dia a dia, do seu dia a dia normalmente, né? Bom, é um assunto que a gente ficaria muito tempo aqui conversando, com certeza. Alergia se passa o dia inteiro na realidade, assim, realmente a alergia é uma coisa muito ampla, né? Porque ela envolve toda a reação do organismo a uma agressão. Então, qualquer parte do nosso organismo está sujeito a ser um órgão reativo, né? Sim. Os olhos, as conjuntivites alérgicas, as rinites, que é a mais comum, né? Problemas de orofaringe também, né? As laringites de repetição, a questão pele, né? Os diversos tipos de problemas que geram alterações na pele, inclusive algumas relacionadas com alimentos. A questão as alergias a insetos, alergia a medicamentos, né? Asma, né? Sim. Que é 1/3 dos que têm rinite desenvolve asma. Então, hoje praticamente na população geral 10% da população tem asma. Certo. Né? Então realmente ela é muito, além das questões outras relacionadas com o sistema imunológico, né? As imunodeficiências que também. Então a área realmente é bastante extensa. Tem muita coisa para falar, né? E se o senhor concordar, como nós conversamos antes de iniciar aqui o programa, nós ainda vamos ter outros programas para falar de outras alergias relacionadas à alimentação. Não, nós estamos sempre à disposição aí, naquilo que a gente puder contribuir. Sem dúvida, pode contar conosco. E eu acredito que foi muito esclarecedor, principalmente para quem está em casa e principalmente acho que para as mãezinhas que têm crianças com a alergia à proteína do leite de vaca e saber que se tomando uma conduta correta é possível passar por essa fase, né? Não, sem dúvida. E seguir, né, com uma alimentação mais tranquila, né? A gente não chegou a falar nada em relação à investigação, mas na realidade a investigação no caso da alergia, né? Hoje nós temos testes alérgicos, tanto imunocap como os testes cutâneos que a gente faz normalmente, e tem condições daí de você fazer uma triagem, e daí fazer depois dieta de exclusão. Certo. Muito obrigada pela sua participação, realmente foi muito esclarecedor para mim e acredito para todos que estão aí assistindo em casa. Eu que agradeço a oportunidade aí, né? Parabéns para vocês pelo programa e estamos sempre à disposição. Muito obrigada.